O princípio da irrepetibilidade da matéria em propostas de emenda constitucional. O processo de emenda constitucional no Brasil é um procedimento complexo e repleto de nuances, sendo regulado por regras rígidas que visam preservar a estabilidade e coerência do texto constitucional. Um dos princípios mais importantes nesse processo é o princípio da irrepetibilidade da matéria, o qual estabelece que uma proposta de emenda à Constituição, uma vez rejeitada ou considerada prejudicada, não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Esse princípio é fundamental para garantir que o Congresso Nacional não se envolva em discussões intermináveis sobre o mesmo tema e que haja respeito ao procedimento legislativo. A Constituição Federal de 1988 prevê que as propostas de emenda à Constituição sejam submetidas à votação em 2 turnos em cada uma das casas legislativas, ou seja, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Caso a proposta seja rejeitada em qualquer uma dessas etapas, ela deve ser arquivada, e o princípio da irrepetibilidade se aplica, vedando a reapresentação da mesma proposta durante o mesmo período legislativo. Isso evita que matérias anteriormente discutidas sejam constantemente trazidas à tona, saturando o debate e impedindo o avanço de novas questões. É importante destacar que a sessão legislativa é o período de um ano dentro do mandato parlamentar, sendo composta de 2 semestres, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, com recesso parlamentar no mês de julho. Portanto, se uma proposta de emenda é rejeitada ou prejudicada em um determinado ano legislativo, somente poderá ser reapresentada no ano seguinte. Isso oferece uma espécie de respiro ao processo legislativo, impedindo a sobrecarga de discussões repetidas. Essa irrepetibilidade, no entanto, não é absoluta em relação ao tema tratado. Por exemplo, se uma proposta de emenda que trata de reforma administrativa é rejeitada, isso não significa que o tema de reforma administrativa jamais poderá ser discutido novamente. O que é vedado é a reapresentação da mesma matéria nos mesmos termos e na mesma sessão legislativa. Uma nova proposta sobre o mesmo tema, com conteúdo e abordagens diferentes, pode ser apresentada em sessões legislativas subsequentes. O princípio da irrepetibilidade também garante maior eficiência no processo legislativo. Se uma matéria já foi suficientemente debatida e rejeitada, o sistema impede que o tema volte à pauta antes de haver uma renovação política ou reavaliação mais profunda. Além disso, a irrepetibilidade evita o uso excessivo de medidas legislativas por motivações políticas que poderiam atrasar ou dificultar a implementação de outras propostas importantes. Outro aspecto interessante sobre o princípio da irrepetibilidade é que ele se aplica tanto a propostas de emenda rejeitadas quanto às consideradas prejudicadas. Uma proposta é considerada prejudicada, por exemplo, quando uma matéria de teor similar é aprovada antes dela, ou quando há alguma outra circunstância que torne a sua apreciação desnecessária ou redundante. Nesses casos, a proposta também não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Um ponto de confusão comum em provas e discussões jurídicas refere-se à distinção entre sessão legislativa e legislatura. A legislatura corresponde ao período de 4 anos de mandato dos parlamentares, enquanto a sessão legislativa, como mencionado, refere-se ao período anual de trabalho do Congresso Nacional. A vedação de reapresentação da matéria rejeitada ou prejudicada é aplicável apenas à sessão legislativa, e não à legislatura inteira. Esse detalhe técnico é crucial e frequentemente explorado em questões de concursos públicos. Além das limitações temporais impostas pelo princípio da irrepetibilidade, o processo de emenda constitucional no Brasil é também regido por outras restrições, como as limitações materiais e circunstanciais. As limitações materiais referem-se às chamadas cláusulas pétreas, que são elementos do texto constitucional que não podem ser abolidos nem mesmo por meio de emenda. Entre essas cláusulas, incluem-se a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Assim, qualquer proposta de emenda que busque alterar ou abolir essas cláusulas estará automaticamente vedada, não podendo sequer ser deliberada pelo Congresso Nacional. Essa é uma limitação fundamental, que assegura a preservação dos princípios básicos da Constituição e impede mudanças abruptas que possam comprometer a estrutura do Estado brasileiro. Outra limitação importante é a circunstancial, que proíbe a alteração da Constituição durante a vigência de estados de defesa, estado de sítio ou intervenção federal. Essas situações de excepcionalidade implicam a suspensão temporária de certas garantias e direitos, e, durante esses períodos, a Constituição Federal de 1988 proíbe qualquer alteração no texto constitucional. Isso visa evitar que mudanças constitucionais sejam feitas em momentos de crise, quando as condições políticas e sociais não são adequadas para deliberações sobre temas tão fundamentais. A irrepetibilidade da matéria em propostas de emenda constitucional está, portanto,
inserida em um contexto mais amplo de garantias e proteções ao texto constitucional. Seu objetivo é assegurar que as mudanças na Constituição sejam realizadas de maneira responsável e ponderada, evitando o risco de modificações precipitadas ou oportunistas. Além disso, ela proporciona ao sistema legislativo um equilíbrio entre a necessidade de atualização do texto constitucional e a preservação da sua estabilidade. Por fim, é importante notar que, no caso das propostas de emenda constitucional, a irrepetibilidade não comporta exceções. Diferentemente do que ocorre com os projetos de lei, que podem ser reapresentados na mesma sessão legislativa mediante a solicitação da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional, as propostas de emenda rejeitadas ou prejudicadas não podem ser reapresentadas em hipótese alguma durante a mesma sessão legislativa. Essa diferença reforça a rigidez e a solenidade do processo de alteração constitucional, o que é adequado, dado o caráter fundamental da Constituição como a lei máxima do país. Em resumo, o princípio da irrepetibilidade da matéria nas propostas de emenda à Constituição é uma garantia essencial para o equilíbrio do processo legislativo, proporcionando uma proteção contra a repetição de debates infrutíferos e assegurando que as mudanças no texto constitucional ocorram de forma estável e bem planejada. Ao lado das limitações materiais e circunstanciais, esse princípio é um dos pilares que sustentam a integridade da Constituição Federal de 1988. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!